lá, gente, vamos começar este vlog de maio com livros comprados. Pois é, ontem passei numa Bertrand, fui comprar prenda para o Dia da Mãe e passei numa Bertrand, não ia comprar nada, mas pensei, o mês passado não comprei nada, aliás, comprei 2 livros e apetece-me e trouxe 3 livros em inglês, assim, 2 por impulso e um deles não. E então, vamos começar por compra de impulso e um bocadinho em resposta ao hype todo que está a ser gerado. Eu não sou muito de ler livros durante o período em que eles têm hype, portanto, durante o período em que toda a gente está a ler, toda a gente fala bem, toda a gente, quer dizer, vemos as redes sociais sempre inundadas a falar sobre aquele livro em específico. Eu não sou de fazer isso, às vezes até compro para ler noutra altura, mais à frente, e deixar a poeira baixar e tudo mais, e as expectativas também baixarem, e depois então leio. E tenho vários livros assim na minha estante. Os únicos que eu normalmente leio assim na altura, ou pelo menos quero comprar e quero ler na altura, são os livros do Brandon Sanderson, mas esse é o meu autor de fantasia favorito, e portanto compro tudo aquilo e quero ler tudo aquilo que ele escreveu e escreve, portanto é assim uma exceção. De qualquer forma, comprei este, The Familiar, da Leigh Bardugo, que é uma autora de fantasia que está aí muito na BR. Ela já escreveu várias coisas, eu só li A Nona Casa, The Ninth House, que eu gostei, mas não achei assim nada de espetacular, tanto que não comprei o segundo livro porque achei que se me apetecer ler, se calhar leio em e-book, não o vou comprar em físico, não me apetece. não me deslumbrou, não fiquei assim a querer ler tudo e a achar assim uma coisa espetacular, não achei. Ela escreve bem, de facto, mas estava à espera de mais. No entanto, fui comprar este, que é o mais recente dela. Pelo que eu percebi, não faz parte de nenhuma saga, nenhuma trilogia, nada. É na mesma do género de fantasia, mas tem aqui também um pendor histórico, de ficção histórica. E portanto, decidi, achei que devia comprar, e este é novidade, portanto foi mais carinho, mais carote. Não precisava de o ter comprado já, como é óbvio, mas estava lá a pairar, sozinho, triste e abandonado, e eu pensei, tá bem, vens comigo. E portanto trouxe este livro. Depois, outro também, compra de impulso de uma autora, mas que é floppy, o livro é floppy, olhem só isto, olhem só esta maravilha, de uma autora que eu também gosto, que estou agora a descobrir mais assim a fundo e que estou a gostar bastante, que é a V.E. Schwab. E trouxe então este This Savage Song. Esta capa é muito gira, o livro, como eu disse, é floppy, é ótimo para ler. Este também é o primeiro de uma trilogia dela, mas olha, eu como estou a gostar dos livros da V.E. Schwab, tenho que continuar a saga do Darker Shade of Magic, que foi o primeiro da trilogia que eu li, ainda não li os outros 2. Este ano li o Vicious também, que é de uma duologia, tenho cá o outro para ler, e também tenho, eu estou a olhar bastante, e também tenho cá, li a Addie LaRue, que eu gostei bastante, foi um dos meus livros favoritos de 2020, ou 22 ou 21, já não sei, por aí. Gostei muito do livro da Vida Invisível de Addie LaRue, gostei mesmo muito desse livro. E tenho ali também o Gallant para ler, que também me interessa bastante. E portanto, olhem, estava lá este escondidinho, eu não conhecia, depois fui ver se isto era um standalone, se era um livro parte de uma trilogia, de uma saga, que tipo de livro é que era, pronto. Acho que tem um pendor assim meio young adult, mas por algum motivo em alguns livros, aqui nos da V.E. Schwab, pelo menos comigo resultam. Eu não tenho assim grande afinidade com o young adult, que não tenho nada contra o género em si, só que as coisas às vezes não me apelam tanto, se calhar porque os protagonistas são, lá está, adolescente, jovem adulto. Em algumas coisas funcionam e eu gosto e leio, e noutras às vezes não funciona tanto porque eu já passei muito essa faixa etária, então os dilemas e os dramas, essas coisas, já estão para lá da minha cena, pronto, é só isso.
Mas trouxe este, pelo menos até agora da V. Schwab, não me senti defraudada nunca e portanto mais este. E por fim trouxe um livro de uma autora que eu já li um livro dela, gostei, mas não foi assim uau, como a maioria das pessoas. Mas tenho muita curiosidade com este que comprei dela, que é muito falado, que toda a gente adora, que é assim um livro com um final de charan, e eu pensei, pronto, eu estava vai não vai, leio não leio, compro não compro, e ele estava lá e eu trouxe, então é este. The Seven Husbands of Evelyn Hugo, ou Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que também já está publicado cá. É da Taylor Jenkins Reid, que é a mesma autora de Daisy Jones and the Six, que foi esse livro que eu li há uns 2 anos também, para aí. Eu li, gostei, mas ficou aquém, como uma biografia, porque aquilo supostamente é a história de uma banda, digamos assim, de rock ali nos anos 60, 70, por aí. É muito inspirada na história dos Fleetwood Mac, mas eu, conhecendo a história dos Fleetwood Mac, estava à espera de algo mais impactante e não foi. E portanto, provavelmente por isso é que eu me senti um bocadinho desiludida. Porque o livro não é para ser uma biografia dos Fleetwood Mac. É uma coisa ficcionada, é sobre uma rapariga que entretanto faz parte de uma banda, que são os Daisy Jones and the Six. E portanto é sobre depois a relação conturbada que ela tem com alguns dos membros da banda e o que é que se passa nos bastidores. Aquilo é contado num formato que eu gostei muito, que é o formato de entrevista, e portanto essa parte eu gostei de facto bastante. Mas depois aquilo soube-me a pouco. Soube-me a pouco, sendo eu muito aficionada de música, tendo visto vários documentários e lido várias coisas sobre vários artistas que eu gosto, mas não só, aqueles artistas que são e bandas que são clássicos ou que são muito importantes em vários géneros de música, não só aqueles que eu gosto, mas sei lá, no rock, no metal, no hip hop, na pop, sei lá, tanto género, R&B, pronto. E eu já vi tanta coisa e li tanta coisa que aquele soube-me assim a pouquinho, a poucozinho. Mas este aqui chama-me por várias razões. Aliás, eu apetece-me começá-lo já agora, imediatamente, para ir intercalando com o livro da Robin Hobb, o Shape of Magic, que é um calhamação. Lê-se muito bem, atenção, lê-se muito bem. É uma linguagem muito fluida, é uma história fácil de perceber, não tem ali grandes coisas muito complicadas para perceber que exijam assim muita atenção. E este parece-me assim um livro, pelo que eu percebi, é assim um livro que se lê muito rapidamente porque só se quer saber o que é que vai acontecer a seguir e depois há assim um desfecho de charar. Pronto. É a única coisa que eu sei e ainda bem que é para ir mais ou menos às cegas para este livro. Eu sei que isto é sobre uma estrela de Hollywood, ficcionada também, mas assim uma estrela de Hollywood nos tempos áureos de Hollywood, ali nos anos 40, 50, não é? Nós pensamos sempre na Marilyn Monroe, dentro dessa geração, e eu sei que isto é a história dela, contada por ela, mas já mais velha, portanto ela está a contar a história no presente, sobre o seu passado. É basicamente isto que eu sei. E pronto, e são estas as 3 comprinhas que eu fiz. Hoje é sexta-feira, dia 5 de maio. 5 de maio? É que o meu relógio está trocado. O mês vem primeiro e o dia vem depois. Hoje é dia 3. Eu já estava a ficar ansiosa, porque eu tenho coisas para fazer no dia 6. E eu estava tipo, oh meu Deus, hoje já é dia 5. Não, hoje é dia 3. 3 de maio, sexta-feira, ainda vou ter que trabalhar. Tive umas confusões assim de trabalho para resolver que me deixaram ansiosa. São praticamente 3 da tarde. São 3 da tarde, são 3h10. E só agora é que eu vou almoçar, por causa das confusões todas e da ansiedade que isso me criou e tudo mais. Mas pelos vistos as coisas já estão resolvidas, agora já estou mais calma e portanto vou almoçar, vou comer. E entretanto veio o meu colbo também. Veio o meu colbo e eu estou a pensar, ainda não o abri porque quero fazer o tal vídeo
sobre o Kobo Libra Collar, então ainda tenho que pensar se o abro, se vou tipo criança, não é? Na noite de Natal, tipo, desembrulhar tudo e experimentar logo as coisas e não sei o quê, ou se me contenho e filmo todo o processo para um vídeo aqui neste estaminé só sobre o Kobo Libra Collar. Mas pronto, vou-me conter, vou comer, essencialmente, vou trabalhar no resto das coisas que eu tenho para trabalhar e pronto, e é isso. E depois, quando eu tiver novidades, eu volto aqui para falar com vocês. Alô, gente, estou aqui de volta para falar um bocadinho com vocês sobre as minhas leituras. A minha tote bag da Universidade de Salamanca, aqui de lado. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio, são 13h15, eu acabei agora de almoçar, fiz assim um almoço daqueles que é só pôr uma cena no forno, 15 minutos e está pronto, e é comer e pronto. Porque de facto com muito trabalho consegui tentar muitas das coisas que tinha para fazer obrigatórias hoje de manhã. Também consegui estender roupa, lavar e estender roupa, porque finalmente está sol e um bocadinho de calor e a pessoa andava à espera do tempo assim para lavar roupa e estendê-la. E pronto, e começa mais uma semana de trabalho, aproximar-se as avaliações também das duas universidades onde eu estou a dar aulas e é sempre uma confusão no sentido de que muitas vezes os prazos e as alturas das avaliações não coincidem completamente, então parece que eu estou 2 meses a corrigir testes e a fazer testes e avaliações e que nunca mais para. E então é nesse estado de espírito que eu vou entrar agora no início de maio e só vai acabar em meados ao final de junho, portanto torçam por mim para eu continuar a ter tempo para ler e para vir aqui falar-vos das minhas leituras, mas de facto adivinham-se tempos com muito trabalho. Finalmente estão quase as férias a chegar, e digo quase, atenção, só tenho férias em agosto, não é? Mas já estive mais longe e pronto, e vamos ver o que é que acontece. Ainda tenho várias pendências, tenho que tratar delas e quero ver se trato o mais depressa possível esta semana dessas obrigatoriedades todas que eu tenho, para depois então entrar na época de correção de testes e avaliações e lançar notas e exames e essas cenas todas. Pronto. Venho-vos falar então do que eu estou a ler. Eu vou quase a meio aqui de Ship of Magic, da Robin Hobb. Eu reparei quando estava a editar o vlog de Abril que a certa altura disse vou nas primeiras 100 páginas do Ship of Magic e pronto. E depois não falei mais sobre que livro é que é, sobre o que é que fala, que género é que é, não disse nada. Mas pronto, vou falar agora um bocadinho aqui dele. Então, este Ship of Magic é o primeiro livro da trilogia Live Ship Traders, da Robin Hobb, que é a trilogia que se segue do Reino dos Antigos. A primeira trilogia foi aquela que eu reli o ano passado, a trilogia do Fitz, e portanto este é o primeiro livro da segunda trilogia, então, que segue. Esta trilogia não está traduzida em Portugal. Temos aqui um tijolo, com 800 e tal páginas, quase 900. Eu vou quase a meio, estou aqui na 383 e estou a gostar bastante. Isto é um livro como todos os outros, como se eu já tivesse lido imenso da Robin Hobb, só li 3. Mas como os outros da Robin Hobb, eu já percebi que é uma marca dela, o livro é lento, portanto vocês não vão encontrar nos livros da Robin Hobb assim, tipo plot twists uns a seguir aos outros e muita ação e conflitos e não sei o quê, que uma pessoa está sempre coisas a acontecer e vai fazendo e vai não sei o quê. Não. O ritmo dos livros dela é lento. Há uma grande aposta na construção das personagens e de todo o ambiente que as rodeiam para que nós nos sintamos lá também com elas. E é disso que eu gosto também na Robin Hobb. E portanto, depois de nós termos assim, o quadro completo, todo
pintado com todas as personagens e nós sabendo as motivações delas, as personalidades, os objetivos que elas têm e tudo mais, então aí as coisas começam-se a desenrolar a nível da ação para coisas mais concretas. Mas eu estou a gostar muito, isto vai durar assim ainda mais tempo, né? Porque pronto, a pessoa... Porque depois eu estou a acompanhar com o audiobook e sei lá, numa hora eu leio 30, 40 páginas, mesmo assim, portanto é um livro para se ir lendo e saboreando com calma, vendo todos os cantos à casa, digamos assim, mas estou a gostar muito. Robin Hobb, Ship of Magic, tragam este livro. Tragam as outras trilogias da Robin Hobb para Portugal, porque ela tem mais do que as histórias do Fitz. E portanto estou muito curiosa para saber o que é que a Robin Hobb nos vai entregar neste livro e nos outros dois que são tão grandes como este. E eu vou levar 3 anos para ler. Não vou levar 3 anos para ler. Espero eu, não é? Espero eu. Mas pronto, fica aqui. Vou a meio e depois logo vos direi. Entretanto, para estrear o meu Kobo novo, que já comprei uma capa toda lindona, comecei ontem a ler eu não sei se vai dar para ver, porque a própria capa é escura então, e não está ligado, mas não sei se conseguem ver, é o Hidden Pictures do Jason Rekulak. Este é um trailer que suponho vá ter elementos de terror, pelo menos pelas coisas que eu própria já li aqui. E eu ainda vou muito no início, ontem li para aí 14% ou 15%. Nós temos aqui então a história de uma rapariga que é uma ex-toxicodependente e que está à procura de emprego, e o padrinho dela dá-lhe a oportunidade de contactar um casal amigo, já não me lembro se é casal, acho que é um casal amigo, que tem um miúdo de 4 ou 5 anos e precisam de uma babysitter, pagam bem, e então ela vai à entrevista e de facto também gosta muito dela, o miúdo também é encantado com ela logo no primeiro dia, deram-se muito bem. Ela tem experiência em lidar com crianças e, portanto, é o emprego, digamos, perfeito para ela. O pai é que tem assim umas coisas um bocadinho contra, porque é uma pessoa mais rígida, não acredita na recuperação destas pessoas, está sempre muito desconfiado e, portanto, ela tem que jogar ali também um bocadinho com estas questões, porque a mãe aceita completamente, sem problemas nenhuns, mas o pai nem tanto. E então ela vai viver para lá, porque eles têm uma casa grande e tem tipo, como se fosse um anexo, onde ela, com uma kitchenette, o quarto, casa de banho, o roupeiro, pronto, tudo mais. Portanto, ela fica lá a viver e pronto, tem esta questão de ser babysitter e cuidar da criança quando os pais não estão em casa, quando os pais estão a trabalhar. E esta criança faz assim uns desenhos sui generis. Inclusive no e-book aparecem os desenhos, porque ele desenha e a mãe, e depois vai entregar, olha, hoje fomos ao Jardim Zoológico, está aqui o nosso desenho, eu fiz um desenho sobre a nossa ida ao Jardim Zoológico, e pronto, e são eles os dois no Jardim Zoológico, mas isto uns desenhos de uma criança de 4, 5 anos, portanto não é assim uma coisa muito elaborada, e então sempre que há desenhos que ele mostra, ou que seja a mãe, seja a babysitter estão a ver ou estão a descrever, nós temos as imagens mesmo dos desenhos, portanto se no e-book está, no livro físico também devem estar lá as imagens. E de facto são imagens normais, são desenhos normais de uma criança de 4, 5 anos que sei lá, desenha ele e os pais, ele e a casa, e sei lá, o lago ou a piscina, coisas normais. Mas volta e meia aparece lá uns desenhos um bocado creepy. E ele diz que aquilo é uma amiga imaginária dele, que eu agora não me lembro do nome dela. Acho que também só mencionaram, eu ontem estava a ler já à noite, portanto estava assim meio cá, meio lá. E então não me lembro. Alina, talvez, não sei. E então quando ele desenha essa amiga imaginária,
estão a ver a miúda do filme do The Ring? É tipo isso. É tipo isso. E a pessoa pensa, e volta e meia houve uma cena em que ela está sozinha com o miúdo e está-lhe a perguntar pela amiga imaginária, porque é relativamente normal, porque eles acabaram de se mudar para aquela casa e, portanto, há aquela... Às vezes os miúdos criam estes amigos imaginários para lidar com mudanças, ou para lidar com perdas, ou para lidar com coisas novas que lhes acontecem na vida e, portanto, a explicação que eles encontram é essa, que é uma amiga imaginária que está na cabeça dele, que ele criou para o ajudar a lidar com esta mudança para uma casa nova, para um bairro novo e tudo mais. E às tantas há uma altura em que eles estão na cozinha e ela está-lhe a fazer perguntas sobre essa amiga imaginária, como é que ela é, o que é que ela gosta, se ela trabalha, o que é que ela faz, pronto, aquelas perguntas normais. E a certa altura ela pergunta-lhe se ela está aqui, porque eles estão sentados na mesa e há uma cadeira vazia. E ela pergunta-lhe, a tua amiga está aqui? E ele diz-lhe que não está ali. E ela, ok, tudo bem. Mas depois nós vemos um desenho em que em que eles dois estão à mesa e a amiga está no chão, debaixo da mesa. Pronto. Isto imaginem a rapariga do Ring, assim, com os cabelos muito coiso, muito para a frente, muito creepy. Eu não consigo descrever, só vendo, mas eu quando vier falar depois mais sobre ele, eu mostro-vos assim o tipo de desenhos que é. E portanto, isto tudo aconteceu em 14% do livro. Por isso falta aos outros 70 e qualquer... não, 85 falta aos outros 85% do livro e portanto eu precisava mesmo de uma coisa para desanuviar deste calhamaço e normalmente eu alterno com um em português e um em inglês, mas estava mesmo a apetecer um thriller, um livro de terror, qualquer coisa também para espairecer um bocadinho e para não ser tão denso como é aqui o Ship of Magic. E então comecei assim este thriller e estou também a ler um outro livro do qual não vos posso falar porque é para o TBR alheia. Já é o segundo livro que eu estou a ler para essa TBR alheia, dessa convidada. Já sabem que é uma menina também. E portanto esse livro é em português, portanto de facto estou a ler neste caso 2 em inglês e 1 em português e estou a gostar, mas ainda estou no início, esperam-se coisas várias lá para a frente, mas pronto, não vos posso falar muito sobre isso. Depois no vídeo de TBR alheia cá de sair lá para, sei lá, julho, qualquer coisa assim, eu depois falo-vos melhor desse livro. Em termos de leituras é isto: Ship of Magic e Hidden Objects. Não, Hidden Pictures. Hidden Objects é outra coisa. E pronto, olhem, é isso. E são 20 para as 4. Eu ainda tenho coisas para fazer. As aulas da manhã desta semana já estão todas preparadas. Mas ainda me falta fazer outras coisas que eu tenho para fazer online, e e-mails e tretas, cenas. E pronto, e basicamente é isso. Depois tenho que ir apanhar roupa, depois tenho que ir tomar banho e depois tenho que ir ler. No meio destas coisas todas, eu gostava de ler. Mas pronto, é isso. Beijinhos e abraços e até à próxima. Olá, gente. Depois que terminei Ship of Magic, e o que é que eu achei? Amei. Para fazer assim um pequeno resumo do que é o livro, para vocês perceberem o que é que podem esperar. Sobre o que é este livro? Este livro faz parte do mundo que a Robin Hobb concebeu e ao qual nós temos acesso através de várias trilogias que podem ser lidas separadamente. Eu estou a lê-las por ordem cronológica e de publicação e de cenas. E portanto o ano passado reli a saga do assassino, que está publicada cá, e agora comecei então, e vou ler por ordem cronológica do resto das trilogias, comecei então esta trilogia Live Ship Traders, que não está publicada cá. Não precisam de ter lido a primeira trilogia para lerem esta dos navios, ok? Porquê? Porque são histórias independentes, com personagens
diferentes, que não têm nada a ver com os da primeira trilogia. Passa-se num local diferente, apesar de ser no mesmo continente, geograficamente são em locais diferentes e portanto têm também organizações diferentes. De vez em quando, volta e meia, eles mencionam aqui os 6 ducados, que é onde se passa a narrativa dos primeiros 3 da primeira trilogia, mas é referência porque geograficamente eles conhecem e estão cientes de que aquilo existe, mas não há propriamente ligação entre estas duas histórias que são independentes. Portanto, se quiserem começar por este, podem perfeitamente começar por esta trilogia. Se quiserem começar pela primeira, podem começar pela primeira trilogia. E então, nós aqui temos, se na primeira trilogia temos os 6 ducados e com todas as, enfim, os lugares associados a elas, a eles, aqui temos principalmente a cidade de Bingtown, que é uma cidade mercantil fundada por mercadores, portanto há aqui questões até quase de linhagem, porque há famílias de mercadores históricas com muito poder, com muita força, com determinadas reputações que têm que manter e que não se misturam com não sei quem. Portanto, também temos aqui questões quase aristocráticas, porque temos também as histórias das próprias famílias e de quem é que elas são. Aqui são-nos apresentadas 2 ou 3, penso eu, para nós termos então essa noção de que há determinadas famílias de Bingtown que meio que detêm o poder, neste caso comercial, relativamente a outras famílias menores, devido então a esta questão histórica da fundação da cidade. Algumas destas famílias, as mais poderosas, porque é caro, possuem aquilo que eles chamam aqui de live ships, ou navios vivos, digamos assim. E estes navios vivos diferem dos navios normais, ditos normais. Porquê? Porque a madeira com que eles são feitos é uma madeira mágica, é chamada de Wizardwood, em que tem uma particularidade. Esses navios têm um nome, como aliás todos os navios têm, são masculinos ou femininos, e após a morte de 3 membros da mesma família nesse navio, eles acordam e passam a ter consciência, uma personalidade própria, têm também as memórias de quem navegou ali, dos líderes, dos capitães dos navios, dessas famílias, e portanto é muito interessante, pois os próprios navios interagem com as pessoas que estão a bordo dos navios, e essas famílias então, que são as mais poderosas, têm esse tipo de navios que são muito caros e ficam sempre na família, passam de geração em geração, e portanto eles passam a ter essa consciência depois da morte de 3 membros da mesma família no navio. Eles têm que morrer no navio. Estes navios também têm, além de consciência, personalidade e das memórias, têm também percepções que os humanos não têm. Eles conseguem perceber mais coisas para além daquilo que se está só ao seu redor ou que se passa dentro do navio. Eles parecem ter uma ligação mais forte, quase telepática, direi eu, com as pessoas dessa família, com os quais eles estabelecem laços e ligações mais fortes, como é natural. E portanto é muito interessante ver de que forma, e nós temos aqui contacto com pelo menos 3 navios destes, 3 live ships, ou 3 navios vivos, o Vivacia, o Paragon e o Ophelia. São estes 3 principais, pelo menos agora assim que eu me lembro, e é muito interessante ver o quão diferentes eles são uns dos outros, e as ideias que têm, as memórias e a forma de quase encarar a vida, se é que se pode dizer assim, e também as limitações que eles têm enquanto navios. Portanto, temos aqui então esta história das famílias, esta cidade de mercadores, que é Bingtown,
E temos os live ships, não é? Os navios vivos feitos desta madeira especial, que também ninguém sabe de onde é que vem e como é que se adquire aqueles poderes da madeira. Não sabemos muito bem, não sei se vai ser discutido, se calhar vai, mas pelo menos aqui neste primeiro livro isso não acontece. Depois seguimos aqui a família Vestrit, que é uma das tais famílias fundadoras da cidade, é uma das famílias mais importantes, que tem um live ship, que é o Vivacia, e acompanhamos a família Vestrit a partir do momento em que Ephron, que é o patriarca da família, morre. Portanto, ele morre no navio, ele tem somente 2 filhas, porque, enfim, ele e a mulher tiveram alguns filhos, os filhos homens acabaram por morrer sempre muito cedo, e sobram 2 filhas, a Althea e a Keffria. E a Althea foi levada sempre com o pai no navio, portanto ela sempre esteve habituada à vida do navio, sabia como é que as coisas funcionavam e gostava daquela vida, portanto ela sabia que quando o pai morresse o navio seria passado para ela. E esta questão de haver mulheres a liderar os navios não é assim, não é muito comum, mas não é visto com desdém ou como uma anomalia ou qualquer coisa do género, até porque o Vivacia foi construído pela bisavó, penso eu, acho que é bisavó, pela bisavó da Althea, portanto ela foi a primeira pessoa da família a navegar com aquele navio, era uma mulher. E portanto não é assim tão descabido que a Althea pense que depois da morte do pai o navio passa para ela. Só que não é isso que acontece. O que acontece é que o navio passa para a Keffria, a irmã, que é casada com um homem que já navegava também portanto, com o sogro, neste caso, e então, por via dessa irmã, da Keffria, o navio passa para o Kyle, que é cunhado da Althea. Portanto, isto aqui gera logo uma tensão dentro da própria família, com a Althea, em relação à mãe, à irmã, todas essas coisas. E o Kyle então passa a ser a pessoa que vai liderar o navio, e o navio é dele. Portanto, a partir daí, muitas peripécias, muitas coisas acontecem. Nós vamos ver como é que o Kyle gere este navio tão especial, porque tem que se ter características. Há coisas específicas que as pessoas devem e não devem fazer quando têm um navio vivo, e portanto vamos ver como é que ele vai lidar com todas estas situações. O Kyle é um idiota. O Kyle é um parvalhão, para não dizer outra coisa. É a figura, digamos assim, é aquele que incorpora tudo aquilo que todas as ideias que vocês podem pensar do patriarcado, não é? Portanto, aquela ideia de que o homem é que é o provedor da família e as mulheres devem estar em casa a cuidar dos filhos e das lides domésticas e não têm que se preocupar com mais nada a não ser isso, e ir a bailes e festas e tudo mais. E o homem é que é a figura principal, que tem de ir trabalhar e que tem que providenciar para a sua família, pronto. Estão a ver, não estão? E a Althea, claro que entra em conflito com este homem, com este gajo, porque ela não pensa nada assim, e é muito curioso porque a mãe dela também não pensa nada assim, e portanto nós vamos assistindo àquilo que se vai desenrolando dentro desta família, e em relação ao Vivacia e à liderança do Kyle, e tudo mais. E depois temos também o Wintrow. O Wintrow é o filho mais velho do Kyle, com a Keffria, mas ele não quer ter nada a ver com navios. Porquê? Porque ele está a ser treinado para ser padre. E portanto, ele gosta da vida monástica, ele gosta da religiosidade, ele é um rapaz que ele tem à volta dos 13, 14 anos, por aí. É um rapaz sensível, é um rapaz muito dado à vida espiritual, àquela noção de retiro, de viver de certa forma afastado
da civilização, não sei, das pessoas, e eu percebo essa parte, mas pronto. Mas viver afastado das pessoas para viver de facto essa parte espiritual e religiosa dele. E portanto, isto é a vida dele. E de repente o pai diz: não senhora, não, vem cá, vem para aqui e vais ser marinheiro comigo e vais aprender o que é estar num navio e navegar nestas águas e fazer comércio e tudo mais. E portanto o desgraçado do rapaz, que não é tido nem achado naquilo tudo, é lá metido no meio e não se adapta de todo. Portanto, vamos seguir também o ponto de vista dele e como é todas estas questões, como é que ele consegue conciliar esta vida tão dura de marinheiro, de ir para o mar e tudo mais, com a parte espiritual e das crenças religiosas que ele tem, que muitas vezes vão contra aquilo que eles fazem na prática no navio. E portanto o desgraçado rapaz anda para ali assim, é meio atirado de um lado para o outro, não sabe muito bem o que é que anda a fazer, nem onde é que está, nem porquê. Porquê é que eu estou nesta vida? Eu acho que ele deve se perguntar isso muito. Mas porquê é que eu estou aqui? Eu não queria estar aqui. Pronto. E o desgraçado rapaz realmente sofre bastante por causa disso. Portanto, já temos aqui 3 pontos de vista. A Althea, o Kyle e o Wintrow, todos da família Vestrit. Depois também acompanhamos um bocadinho o Brashan, que era um dos... eu não sei os termos técnicos, portanto perdoem-me, mas era um dos capitães, não sei, era aquele que estava a seguir ou abaixo, não sei, do Ephron, que era o comandante do navio, e que é despromovido pelo Kyle e portanto ele e a Althea vão à vida e têm que se fazer à vida. E depois temos ainda uma outra personagem que não tem nada a ver com os Vestrit, que é o Kenneth. O Kenneth é um senhor filho da mãe. Ele quer ser o rei dos piratas, portanto a cena dele é um bocadinho diferente dos comerciantes, não é? de navios. Ele quer ser o rei dos piratas, ele quer ter este título e quer, acima de tudo, ter um navio vivo. Como é que ele vai obter esse navio vivo? Pois, tem que ler o livro para perceber. E enquanto isso não acontece, ele também tem um navio, porque o senhor é um pirata, e tem um navio chamado Marietta, que não é um navio vivo, e ele é basicamente um homem movido pelas suas próprias ambições e objetivos e quer alcançá-los no matter what. Portanto, se tiver que passar por cima de pessoas, ele vai passar por cima de pessoas e não olha a meios para atingir os seus fins. Portanto, é um homem muito ambicioso, muito egoísta, de certa forma também narcisista, e ele tem também, isto não é explicado nem como, nem porquê, nem onde, nem quando, ele tem uma espécie de um amuleto, de uma pulseira feita de Wizard Wood, que é a tal madeira mágica de que os navios são feitos. E este amuleto não está lá propriamente para o ajudar. A sensação que eu tive é que o amuleto também não gosta muito de estar ali, ou de estar com aquela pessoa, não sei. E portanto o amuleto, apesar de falar com ele e de o ir aconselhando ou de lhe dizer, olha, atenção que isto se calhar não é bem assim, não me parece que seja um coadjuvante do próprio Kenneth. Por isso estou muito curiosa para saber as origens deste amuleto, como é que ele o adquiriu, se aquilo era de alguém, lá está, porque é que o amuleto foi parar às mãos dele, se nem sequer o amuleto gosta dele, digamos assim. E depois também temos outro navio vivo, que é o Paragon. Isto é muita coisa, e isto é só um livro, está bem que tem quase 900 páginas, mas estão a ver, e eu não estou a dar spoilers, isto é só o básico dos básicos. Há um outro navio, que é o Paragon, que nós também não sabemos muito bem a história completa. Sabemos que o navio enlouqueceu e matou toda a gente a bordo. Pronto. Mas o navio continua na família, só que ninguém o navega precisamente por causa desta história. Então ele está atracado num local longe de tudo e todos, e nós não sabemos muito bem o que é que de facto aconteceu, porque é que ele enlouqueceu. Há algumas pistas, algumas coisas que são ditas, mas a família não se desfaz dele, o navio não navega, há algumas
personagens que vão ter com ele e que falam com ele, mas ele também empurra sempre, ele não é um navio amistoso, digamos assim, não tem uma personalidade amistosa, e portanto eu gostava muito de saber mais sobre este navio, que eu temo que vá acontecer. Porquê? Porque o segundo livro chama-se The Mad Ship, um navio louco. Portanto, das duas uma, ou há mais navios que enlouquecem, ou vamos saber a história deste Paragon, ou não sei, ou é outra coisa completamente diferente, como diriam os Monty Python. Now for something completely different. Portanto, quero muito saber também a história deste Paragon. Eu estou aqui a olhar para os meus apontamentos para não me esquecer nada. Depois, temos aqui, ainda ontem estava a falar disso com a minha irmã, porque a minha irmã já leu, aliás, a minha irmã está a acabar o segundo livro e eu acabei agora o primeiro. E há aqui um grupo de serpentes marinhas. Cheira-me, conhecendo a Robin Hobb, cheira-me que isto vai ser muito importante, porque nós estamos no meio daquelas histórias todas da Althea e do Kenneth e do Kyle e dos navios e não sei quê, e das trocas e dos piratas e não sei quantos. E assim, lá no meio temos as serpentes marítimas que falam umas com as outras, que têm personalidades, têm objetivos que nós não sabemos muito bem quais é que são, nem porque é que elas estão ali, nem de onde é que elas vieram, mas elas seguem, maioritariamente, os navios escravos e navios vivos, portanto. Porquê? Porque elas alimentam-se dos corpos que vão borda fora, não é? E nós sabemos que os navios de escravo, nos navios de escravos, de pessoas escravizadas, havia muitas doenças, havia péssimas condições, sei que havia algumas condições, portanto, volta e meia as pessoas morrem e os marinheiros, as pessoas que estão no navio, deitam-nas ao mar. E, portanto, as serpentes, para se alimentarem, maioritariamente seguem esses navios de escravos para se alimentarem dos corpos que são deitados ao mar. Mas estas serpentes, é assim tipo, imaginem, no final do capítulo aparecem 3 páginas sobre estas serpentes. E nós pensamos, então, e mais? E o Robin Hobb diz, não vos vou dizer mais. Se quiserem, têm que ler a trilogia até ao fim, que é o que eu acho. E eu acho que este pormenor das serpentes vai ser muito de veras bastante importante para o resto da história. E por isso, e aliás, eu quando comecei a ler o livro, acho que é o prólogo ou o primeiro capítulo, é o prólogo. O prólogo tem 2 páginas. E começamos a ouvir falar do Malkin, da Caessuria, enfim, nomes próprios, não é? Mas já há aqui características assim, mas porquê? Não estou a perceber. E só depois é que eu percebi que isto são serpentes. Portanto, as serpentes, elas próprias têm nomes. E tudo o que tem nome vai ter alguma importância na história, não é? Embora eu ainda não tenha percebido qual é, mas de certeza absoluta que estas serpentes vão ser importantíssimas para a história que a Robin Hobb nos está a contar nestes 3 livros. Pronto. E basicamente, finalmente cheguei ao fim deste resumo. Pronto. Isto são as bases. Isto são as bases. São os personagens que nós vamos acompanhando, é a trama que vamos acompanhando, cenas, ok? E posto isto, eu gostei muito deste livro. E aliás, se eu não tivesse um maio e um junho com tanto trabalho, eu partia já, e se o segundo livro também não tivesse outras 900 páginas, eu partia já para o segundo livro, porque de facto quero saber o que é que vai acontecer a estas personagens, e qual é que é a importância destas coisas que estão assim em suspenso, que nós não sabemos muito bem o que é que elas significam, se é que significam alguma coisa, mas provavelmente sim, porque aquilo que acontece com muitos escritores de fantasia, e a Robin Hobb é um desses casos, é que nada, mas nada é por acaso. Portanto, ela não ia pôr para lá umas serpentes marítimas e uns navios falantes só porque lhe apetece. Isto vai ter importância e vai ter algum significado, e no fim vai ser tipo, meu Deus, tudo faz sentido, e um mundo novo se abriu na minha cabeça. Pronto. E então eu gostei muito deste livro, mais do que estava à espera de gostar. Porquê? Porque eu parti
para a leitura deste livro a pensar: navios, piratas, não sei se me cheira. Não é propriamente... Eu acho que nunca li um livro de fantasia sobre piratas e navios e descobertas marítimas e coisas desse género, portanto pensei, se calhar não é para mim, se calhar não é. Mas foi porquê? Porque sou dona Robin Hobb, já não é novidade para ninguém, ou pelo menos para mim, que já sou leitora dela. Ela escreve muito bem e aquilo que ela faz melhor é descrever o ambiente para nós nos situarmos. Portanto, ela vai descrever as tabernas, as ruas, os mercados, as casas das personagens, enfim, os navios lá dentro. Portanto, é muito rica nesse tipo de descrições, de forma a que nós nos consigamos situar e ter uma imagem completa daquilo que está ao nosso redor. Da luz, dos sons, os cheiros, as sensações. Portanto, Robin Hobb, amo-te, por favor, casa comigo. Depois, ficamos também a conhecer muito bem estas personagens, porque, tal como eu já disse também nos outros livros da Robin Hobb, ela tem uma construção psicológica das personagens muito grande. Nós ficamos a conhecer estas pessoas como se fôssemos nós próprios. E por isso nós depois acabamos também por criar laços, criamos ligações com estas personagens, não necessariamente porque nos identificamos com elas, não é, nem sempre é esse o caso, mas porque o retrato delas é tão completo que nós sentimos que os conhecemos, que são quase como amigos ou membros da família. E por isso, neste livro não é exceção. Ela já fez um excelente trabalho com o Fitz Cavalaria, que é assim, aquela personagem do coração. E aqui ela continua a fazer a mesma coisa. Portanto, se vocês gostam de personagens muito bem escritas, daquelas que nós sentimos que os conhecemos, com grande profundidade emocional, são pessoas complexas, não são só boazinhas ou só mauzinhos. Muitas vezes, por exemplo, eu dei-me em relação ao Kyle, quando ele expulsa a Althea do navio, não é? E diz, olha, quando souberes o que é a vida, depois vem falar comigo, pronto. E a gente acha aquilo muito injusto e que ele é um parvalhão e sentido de justiça, a Althea é que devia estar a bordo do navio e comandar o navio e não sei o quê. Mas nós às tantas, à medida que a história se vai desenrolando, vamos pensando, o Kyle tinha razão, porque a Althea é uma miúda que, apesar de ter vivido a vida toda praticamente no navio com o pai, ainda assim ela é privilegiada e não sabe o que é a vida no navio, a dureza da vida no navio. E portanto ela tem que aprender. Ela tem que aprender e é um bocado isso que o Kyle a obriga a fazer, no fundo. E portanto, mesmo as personagens que são detestáveis, nós volta e meia conseguimos perceber porque é que elas são assim ou porque é que fizeram determinadas ações e não estamos a desculpabilizá-las, não estamos a dizer que elas têm razão, mas percebemos o porquê da lógica, ok? E portanto eu gosto muito disso porque são personagens reais, podiam ser pessoas como nós, não são aquelas pessoas que são, perfeição, só fazem as coisas certas e são bondosas e têm um grande sentido altruísta e de moralidade, ou então são péssimas pessoas, são más desde a raiz e não sei o quê. Há muitas nuances e as coisas são complicadas e é assim que as personagens da Robin Hobb são. E portanto, caso não tenham reparado, depois deste parlapia todo, eu adorei este livro, acabei o livro e pensei, então e agora? Eu tenho que saber mais coisas, mas pronto, vou ter 2 meses muito complicados a nível de trabalho e não preciso de um livro de 900 páginas, está bem? Eu preciso de 3 livros de 300 páginas cada um, não porque não tem nada a ver com números, tenho que ler X livros, não é isso, mas de facto ter livros mais curtos ajuda também a que a concentração fique durante mais tempo e não pareça que demora tanto tempo a passar do que um calhamaço de 900 páginas. Pronto. E
E porque às vezes eu estava a acompanhar com o audiobook, portanto houve muitas alturas em que eu estava só a ouvir o audiobook, imaginem, se estivesse a limpar a casa ou qualquer coisa, a dobrar roupa, cenas assim, audiobook, e acabava também por avançar na leitura. Mas pronto, olhem, é isto que eu tinha para vos dizer. Qual é que eu vou ler? Que livro é que eu vou ler a seguir? Vou ler um livro que tenho em e-book para o clube de leitura que se chama De Morrer a Ler. O clube da Joana, da Raquel e da Sandra. Olá Sandra, olá Raquel, olá Joana. Já disse, têm de ir ouvir o podcast delas para perceberem aqui a piada. Pronto. E então, o livro que foi votado para se ler entre 15 de maio, penso eu, 15 de maio até 15 de junho, é I Who Have Never Known Man, de Jacqueline Hartman. Portanto, elas puseram acho que foram 3 livros. 3 livros à escolha para a malta votar. E um deles eu já tinha lido, acho que era O Perfume, do Patrick Süskind, que eu adoro esse livro também. O outro, sinceramente não me lembro qual é que era, e votei neste então, do I Who Have Never Known Man, porque era um livro também que já me tinha suscitado curiosidade de outras pessoas que eu vi no Instagram que leram e que deram a sua opinião e tudo mais. Enverdando, vou começar entretanto a ler também esse livro. E portanto vou, amanhã ou depois, vou então pegar neste livro de Jacqueline Hartman, acho eu, e seguir com a minha outra leitura secreta. E portanto este mês já começa a feira do livro. Portanto, vamos ver se eu tenho tempo, não é? Vontade tenho. Vamos ver se eu tenho tempo para lá ir, nomeadamente à hora H e tudo mais. Não fiz lista nenhuma, não sei que livros é que vou comprar. Este mês, como podem ver, também ainda não comprei, só comprei aqueles 3 que mostrei praticamente no início, e portanto sinto que o chamamento livrólico a esse nível não está forte. Mas pode ser que, como é óbvio, quando a pessoa está lá e vê as promoções de 40% e os livros que estão na hora H e não sei o que, eles me dê assim uma coisa, um abanico cerebral, não muito forte, porque abanicos cerebrais fortes também não é bom. E eu, pronto, dê para comprar alguma coisinha, porque depois às vezes há coisas que eu não me lembro. Há coisas que eu não me lembro de comprar, e só quando tenho o livro à frente é que me lembro, eu queria ler este livro. Pronto. E depois algumas coisas são novidades, e portanto eu novidades, à partida não vou comprar na feira do livro, vou comprar livros que não sejam novidades e que tenham descontos assim porreirinhos, e pronto. E aquilo que é tradição, que é eu compro sempre um Saramago, um livro do Saramago. Compro sempre um livro do Saramago na feira do livro, que eu não sei como, quer dizer, sei como, mas pronto, não percebo, não é? Lógica capitalista, enfim. Os livros do Saramago nunca entram em hora H, nem nunca têm um desconto mais do que 30%, a não ser que algum livro do Saramago seja livro do dia, em algum dos dias, aí sim tem um desconto, acho que é de 40%, na Porta Editora. Mas fora isso, todos os livros do Saramago, nenhum entra em hora H, nenhum tem um desconto mais do que 20%. É uma cena que eu não percebo, pronto. Mas já é a minha tradição comprar pelo menos um livro do Saramago na Feira do Livro, e portanto vou fazê-lo, mesmo não tendo grande desconto. E pronto, olhem, é isto. Estou cansada, estou a ficar com dor de cabeça e portanto vou vestir o pijama e vou alapar no sofá. Vou ver um bocadinho de televisão e ainda tenho que ir preparar o jantar porque ninguém o prepara por mim. É isso, pronto. Até já. Alô, gente! Hoje é sábado, dia 25 de maio, e já estava a dever vir aqui falar-vos de cenas, livros, vida, coisas. Porquê? Porque eu, entretanto, acabei um livro e comecei outro. E estou meio entrevada. Não sei o que é que me aconteceu. Provavelmente dormi mal ou qualquer coisa do género, não é? Que a pessoa já está nessa fase de dormi mal, acordei com dor de costas, pronto. E deve ter sido isso que aconteceu. Então sexta-feira já estive assim, hoje também estou um bocadinho melhor agora, mas ainda estou
devo ter uma contratura aqui nas costas, entre as omoplatas, portanto é cá em cima. Portanto, tudo o que seja relacionado com uma boa postura, pronto, a pessoa está assim meio entrevada. Foi uma luta para conseguir tomar banho hoje. Tinha coisas para fazer hoje, nomeadamente arrumar e limpar e aspirar, essas cenas. Não vai dar, né? Não vai dar. Vou fazer algumas coisas que não exigem andar sempre a baixar-me ou estar, enfim, dobrada ou não sei o quê. Mas pronto, olha, coisas acontecem e é lidar e voltar N e cenas e pronto. Entretanto, queria-vos então dizer que terminei o I Who Have Never Known Man a semana passada. Exatamente, a semana passada. O livro é bastante curtinho, eu li-o no Kobo, mas ele na versão em papel não chega às 200 páginas, portanto lê-se bem, é um livro curto. E eu acompanhei também com o audiobook e isso também acaba sempre por ajudar para mim na minha concentração e portanto o meu ritmo acaba por ser um bocadinho mais rápido também. E eu gostei do livro. Achei que porque aquilo nós temos, assim, eu vou tentar resumir um bocadinho sem dar spoilers no livro, não é? Nós temos ali um grupo de mulheres que está numa espécie de jaula, num bunker. Nós não sabemos muito bem porque é que elas lá estão, como é que elas lá foram parar, quem é que as prendeu e porquê, que bunker é aquele. Elas próprias também não sabem, portanto elas estão ali, são à volta de 40 mulheres, acho eu. Elas estão ali, têm uns guardas que as vigiam, que lhes dão comida a determinadas horas, que apagam as luzes também a uma determinada hora para elas dormirem e, portanto, os dias são muito regidos nesta rotina de comer, dormir, acordar, comer outra vez. Elas próprias não fazem ideia porque é que estão ali. E tudo isto é narrado pela pessoa mais nova, pela rapariga mais nova que lá está, que deve ter à volta dos 13 anos, 12, 13 anos, por aí. E, portanto, nós não sabemos se ela já nasceu naquele ambiente ou se, quando foi para lá, era muito novinha, podia ser bebé, criancinha mesmo, e então não tem qualquer tipo de memória do mundo cá fora, nem nada disso. E então nós seguimos esta história e este grupo de mulheres pelo olhar desta rapariga, e que é uma rapariga que de alguma forma é colocada à margem pelas outras mulheres, precisamente porque ela é diferente, porque ela não tem essas memórias, não tem... a única vida que ela conhece é a vida que ela tem ali com aquelas 40 mulheres, no tal bunker, sem privacidade, sem a noção de coisas tão básicas como o que é uma chave, o que são umas escadas, o que é o céu, as nuvens, música. Ela tem o vocabulário, mas ela não sabe o que é que isso significa porque nunca as experienciou, nunca viu, nunca... Portanto, é uma vida concebida sem qualquer tipo de cultura ou exposição, digamos assim, a cultura, às coisas banais do dia-a-dia, corriqueiras, o que é um livro, o que é escrever, matemática. Portanto, esses conceitos são todos coisas muito abstratas que ela não consegue materializar, não consegue ter uma referência para estas coisas. E, portanto, ela é posta de parte pelas outras mulheres, nesse sentido, porque ela acha que essas mulheres têm um grande segredo em relação a ela que não lhe contam. Muitas vezes ela quer que lhe contem sobre uma determinada coisa qualquer no mundo lá fora e elas negam-lhe essa explicação e negam-lhe esse conhecimento porque com o argumento de isso não te vai servir de nada, para que é isso? Não vais ter uma utilidade para esse conhecimento e, portanto, há muitas coisas que lhe são negadas, há muito conhecimento que lhe é negado porque esse conhecimento não vai ter qualquer utilidade para ela e, portanto, essas mulheres acham que não vale a pena ter outra concepção do mundo que não aquele mundo, digamos assim, aquele microcosmos em que elas vivem, que é aquela realidade. E ela, de certa forma,
é revoltada, ela questiona se ela quer saber e nunca lhe dizem nada, portanto, de alguma forma, por causa disso, ela é posta de parte. Entretanto, acontecem outras coisas que eu não vou mencionar aqui, mas há aqui umas reviravoltas, há aqui uma passagem do tempo, porque nós depois seguimos-la também quando ela já é adulta e, enfim, há várias coisas que vão acontecendo ao longo da vida adulta dela e das outras mulheres também. E este livro, para mim, foi mais um livro de introspeção, de reflexão, de contemplação sobre várias questões que são ali abordadas, do que propriamente um livro em que nós temos de descobrir o que é que se passa, porque é que elas estão ali, que tipo de sistema é aquele, se estamos perante uma distopia, um mundo pós-apocalíptico, o que é aquilo. Nós não vamos encontrar essas respostas, mas eu acho que o livro também não era sobre isso. Embora nós queiramos muito saber o que raio está a acontecer e porque é que está a acontecer e quem é que está a mandar naquilo. Só que não é isso, não é esse o propósito do livro, não é esse o objetivo. E eu achei que o livro era muito sobre, para já, a importância da memória e do conhecimento e a questão da utilidade desse conhecimento e dessa memória, para que é que ela serve. É muito sobre também o sentido de comunidade, viver em comunidade, em prol da comunidade, em vez de individualismo. Fala também sobre humanidade, o que é que faz de nós humanos num contexto tão extremo, que é aquele em que elas se encontram ali, num ambiente em que nós somos despojados de todas as coisas que nos tornam humanos. E o que é que isso significa? O que é a humanidade nesse sentido? No meio daquele cenário tão desolador, angustiante, em que nós não sabemos de facto o que é que se passa, meio absurdo também, porque todo aquele cenário é absurdo e as coisas depois se vão passando mais à frente, para as quais nós não encontramos, nem nós nem aquelas mulheres encontram resposta. Portanto, é tudo muito absurdo e isto é meio filosófico, mas qual é que é o sentido da vida afinal, não é? Parece um bocado Monty Python. Qual é que é o sentido da vida? O que é que nos torna seres humanos quando somos despojados de todas as características que nos conferem humanidade? E como é viver neste contexto e neste ambiente tão estranho? Fala também sobre liberdade e o que é que significa, neste contexto específico, a liberdade. E achei isso muito interessante. Fala também de sofrimento, de solidão, de instinto de sobrevivência. Fala até certo ponto não, fala da questão da eutanásia também. E portanto eu acho que isto é um livro com várias camadas e que põe todas estas perguntas, não providencia propriamente respostas, nem um desfecho assim conclusivo em que nós acabamos o livro e pensamos ok, está tudo explicado, percebi perfeitamente o que é que se passou, ok, temos este sistema ou temos esta coisa que aconteceu e que deu origem a isto. Não vão à espera de respostas. O livro, de facto, há muita coisa que fica por explicar, não é esse o propósito, e eu acho que é daqueles livros que com uma releitura ou duas ou três por aí adiante irá certamente ganhar outras leituras, porque à medida também que nós vamos tendo mais bagagem ou vamos pensando sobre as coisas de uma determinada forma, ou que se calhar numa segunda e numa terceira leitura apanhamos coisas que não apanhámos da primeira vez, e portanto eu acho que isto é um livro que tem muito sumo e é muito mais existencial, filosófico, se quiserem, e questionador, do que propriamente um livro com uma narrativa com princípio, meio e fim, com introdução, desenvolvimento e conclusão, em que temos que desvendar coisas ou perceber cenas.
não é isso que vão encontrar. Mas ainda assim gostei. Gostei do livro. Achei que também a narração do audiobook estava muito bem feita, o que também ajudou a que a leitura fosse prazerosa e, portanto, eu acho que é um daqueles livros que certamente daqui a uns anos, muito provavelmente, vou reler. Eu li-o no Kobo e não sei se não vou comprar a versão física precisamente para fazer essas releituras e sublinhar algumas passagens que eu também sublinhei no Kobo e, portanto, é assim um livro que dá pano para mangas, é pequenino, mas dá pano para mangas e questiona ali muita coisa que faz sentido para a nossa sociedade e cultura atual. Depois de ter terminado esse, eu comecei a reparar numa coisa, que é, nos meses em que eu tenho mais trabalho, que tenho menos tempo livre, são os meses em que eu mais leio. Não sei o que é que isso quer dizer, mas é um facto. Eu este mês, tal como abril foi, mas este mês de abril foi muito trabalhoso e, no entanto, eu estou on fire com as leituras. E normalmente é assim, sempre. Eu sei que estou a dever aqui um vídeo do meu Reading Journal, eu não me esqueci, mas é só porque, lá está, tenho tempo para trabalhar, tenho tempo para ler, mas depois tempo para gravar e editar essas cenas todas, só muito provavelmente lá mais para a frente, mas não está esquecido, não está esquecido. E então aquilo que eu tenho verificado, com a forma como eu organizo o meu Reading Journal, é que nos meses em que eu tenho mais trabalho, eu leio mais. Não sei se é porque quando estou mais tranquila ou que tenho mais tempo livre ou tenho mais disponibilidade mental, de alguma forma o meu humor decai. Eu sei que parece um contrassenso, mas acontece. E como não estou tão speedada, como eu não estou tão acelerada, acabo por aproveitar mais o tempo para literalmente não fazer nada ou esvaziar completamente a minha cabeça ou dedicar-me a outras coisas que não impliquem pensar. E se calhar quando tenho menos tempo ou quando tenho pelo menos mais trabalho, meses ou semanas com mais tarefas, com mais coisas a acontecerem, como tento aproveitar todos os momentos para ler, para continuar a ler e ter esse hábito e não sei o quê, acabo por ler mais. Acabo por estar mais focada nesses momentos em que eu tenho para ler e de facto leio mais. Por isso não sei, tenho que analisar ainda essa informação dramática e ver o que é que ela quer dizer, mas é um facto e este mês de maio está-se a revelar isso. Eu vou no meu 5º livro lido e não é normal para mim, normalmente eu leio à volta de 3 livros por mês, mais ou menos, e nos meses em que eu tenho mais trabalho eu vou aos 5 livros, portanto... não sei. E então o que é que eu comecei a ler? Comecei a ler para tirar as teimas, porque foi um livro que eu comprei inclusive este mês, portanto foi comprado e está a ser lido. Porque eu sempre que vejo pessoas a falar deste livro, é assim uma coisa como se fosse o melhor livro do mundo. É claro que eu quando parti para esta leitura não foi a pensar este é o melhor livro do mundo. Mas tenho muita curiosidade para perceber o que raio as pessoas, porque é que as pessoas dizem que este livro é fabuloso, vocês não vão estar nada à espera do final e não sei o quê. Mas eu tenho que ir ler para tirar as teimas. Então estou a ler Os 7 Maridos da Evelyn Hugo, que eu comprei em inglês, mas o livro está publicado cá em português, da Taylor Jenkins Reid. Até agora eu vou na página 127, isto são 300 e tal páginas, portanto ainda nem sequer estou a meio, 385. E está a ser isso mesmo, é um bom livro que está a entreter, que tem uma trama interessante o suficiente para captar a minha atenção. Eu vou no segundo marido, porque os capítulos são divididos pelos maridos, digamos assim, que esta personagem, Evelyn Hugo, teve. A Evelyn Hugo é uma mulher já nos seus 70, penso eu, que contrata, digamos assim, entre aspas, para vocês se lerem saberão porquê, uma rapariga para escrever a sua biografia. Porque esta rapariga, nós não sabemos, e a própria rapariga também não sabe. Porque é que esta mulher, porque a Evelyn Hugo foi assim uma estrela de Hollywood
enorme, pelos vistos teve assim uma vida muito glamourosa, cheia de escândalos e de dramas e, quer dizer, 7 casamentos, não é? Eu lembrei-me logo da Elizabeth Taylor. E então ela finalmente vive assim meio reclusa, meio afastada de toda a gente e de todos os holofotes, já quase ninguém sabe nada dela, mas toda a gente se lembra da Evelyn Hugo porque foi assim uma mulher muito marcante na indústria de Hollywood ali nos anos 50, 60, por aí. E portanto esta rapariga de repente dizem-lhe assim, olha, a Evelyn Hugo escolhe-a e diz, vais escrever a minha biografia. Como assim? Porquê eu? Já não se conhece lado nenhum. Ela não é uma jornalista assim tão afamada quanto isso. Portanto, há aqui o mistério de saber porque é que a Evelyn Hugo escolheu esta rapariga, que ela própria também não sabe. E pronto, e temos a curiosidade de facto para saber como é que foi a vida desta Evelyn Hugo e dos seus 7 maridos. Até agora está a ser uma leitura interessante, dá para passar o tempo, lê-se bem, mais uma vez a Taylor Jenkins Reid escreve bem, mantém-nos interessados, mantém-nos cativados. E eu queria ver se acabava o livro durante este fim de semana, de acordo com o audiobook são para aí umas 4 ou 5 horas, e bordando. É isso que eu vou fazer hoje. Eu tenho que ir ali arrumar e limpar a cozinha, tenho que ir limpar, lavar pincéis de maquilhagem, lavar a casa de banho, enfim, essas coisas todas que não vão exigir tanto das minhas costas, não é? Portanto, está fora de questão andar aqui propriamente a aspirar tapetes e coisas do género, mas aquelas coisas que eu vou podendo fazer e tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. Portanto, eu vou fazer essas tarefas todas com o audiobook, porque eu normalmente não consigo só ouvir audiobooks, eu tenho que estar a acompanhar com o livro, portanto estar a ler e estar a ouvir a história ao mesmo tempo. Mas há livros que de facto eu consigo só ouvir o audiobook e ainda assim manter a atenção. Porquê? Porque eu estou a fazer tarefas automáticas que não implicam eu estar a pensar em outra coisa que não o livro que eu estou a ouvir, que é o caso das tarefas domésticas, não é? Uma pessoa quando está a arrumar, a limpar, a varrer, a lavar, não está a pensar em grande coisa e portanto está a ouvir, é a mesma coisa que nós estivéssemos a ouvir um podcast ou um programa de televisão. E portanto é isso que eu vou fazer. Vou continuar hoje com a leitura da Evelyn Hugo, saber mais sobre a vida desta mulher e perceber qual é que é todo o burburinho em relação a este livro. E queria ver se começava outro livro. Sério, pessoas, sério, eu não sei o que é que se passa comigo. Eu em junho vou ler tipo um livro, provavelmente. Depois desta cena toda, junho vai se resumir a um livro. E portanto, olha, é isso. Vou arrumar aquilo que eu tenho por aqui. E é isso. Eu depois venho cá falar-vos quando terminar os maridos da Evelyn Hugo. E é isto que eu tinha para vos dizer hoje. Provavelmente amanhã volto cá, domingo, porque terei acabado os maridos da Evelyn Hugo. E portanto, hei de vos dizer coisas. Olá, vlog! Como prometido, venho-vos falar dos maridos da Evelyn Hugo, que eu terminei ontem, sábado, hoje já é domingo. Hoje é dia de final da Taça de Portugal, temos o Sporting contra o Porto e eu tenho ali, vou-vos mostrar. Como podem ver, eu tenho aqui, estou a acompanhar a emissão especial da RTP da transmissão da Taça de Portugal. O jogo ainda não começou, mas é uma transmissão especial. O jogo é só às 5h15, mas eu tenho isto no mute para ir acompanhando à medida que vou falando aqui com vocês. E portanto, hoje venho-vos falar, já estou melhor das minhas costas, já não estou entrevada, portanto já me sinto melhor, já estou bem. E então venho-vos falar um bocadinho sobre aqui os maridos da Evelyn Hugo. O que é que eu achei do livro? Um livro simpático, pronto, que limpa assim o paladar literário, digamos assim, mas não é um livro complexo, não é Para aquilo que falavam sobre o livro, que era assim uma coisa excepcional, que a história desta mulher, Evelyn Hugo, era assim uma coisa fora de série, surpreendente, não é? Não achei. Pronto, é uma história bem contada, é uma história interessante, tem aqui
bastantes falhas, digamos assim. Houve coisas que eu achei assim meio inverosímeis, que pensei, isto não faz sentido, uma pessoa não faria uma coisa destas, nomeadamente aqui um dos casamentos que ela tem, achei completamente tipo disparatado e pensei, como assim? Como assim ela vai se casar com este homem? Não faz sentido nenhum, uma pessoa que estiver minimamente bem da sua cabeça não vai fazer isso. What the fuck? Foi um bocado isso. Há outras situações, nomeadamente em relação a uma das personagens aqui, que é a Cília também, que eu não senti que a tivesse conhecido o suficientemente bem para perceber algumas das atitudes que ela tem aqui neste livro. Há aqui também uma questão da herança latina desta mulher, da Evelyn Hugo, que também não é assim uma coisa que é muito explorada. Enfim, encontrei aqui várias falhas que eu achei que poderiam ter sido, as coisas podiam ter sido desenvolvidas de outra maneira, ou algumas coisas que são superficiais podiam ter sido aprofundadas e não foram, e em algumas coisas achei que o livro abordava algumas temáticas aqui de forma superficial, de forma meio leviana, digamos assim também, e portanto não foi assim um livro que eu fiquei, meu Deus, espetacular, nunca tinha lido. Não, amigos. É um livro que entretém, que ajuda a passar o tempo, que se vocês quiserem ler uma coisa que não obrigue a grande esforço mental e que tenha uma história minimamente cativante, acho que sim. Fora isso, segundo livro que eu leio da Taylor Jenkins Reid, e já percebi que se calhar não é para mim, porque eu só acho os livros, já li 2 dela, não é? Como já disse, e são medianos, pronto, está ali tipo assim naquela linha, não é excelente, não é mau, está ali assim meio ali no meio, pronto, basicamente é isso. Eu dei-lhe 3 estrelas no Goodreads e depois é de escrever uma review, um bocadinho, elaborar um bocadinho estas coisas. E quando tiver mais coisas para dizer, vem cá. Ora bem, cá estou eu aqui para fazer o encerramento deste vlog. Porquê? Porque eu reparei que no último take que eu fiz, eu já não ia ler mais nada. Portanto, eu não sei porque é que não fiz o encerramento do vlog nessa altura. Mas pronto, aqui estou eu para fazer agora. Hoje é dia 30 de maio, é feriado, e portanto eu vou aproveitar para editar este vlog e preciso de o acabar, não é? Preciso de o terminar. Não vou ler mais nada a não ser o livro secreto que eu estou a ler, e portanto basicamente é isto. Já começou a Feira do Livro, começou ontem, eu não fui, hoje também não vou, talvez vá amanhã, sexta-feira, mas acabei de ver que vão estar 34 graus para Lisboa. Não sei se me apetece ir com 34 graus, mas pronto. Eu vou evitar, acho que vou evitar sempre possível ir aos fins de semana, a não ser que marque encontros especificamente com alguém, porque as pessoas normalmente é ao fim de semana que podem ir, mas vou tentar ir durante a semana, quero ver se também vou à hora H. Amanhã ia mais para fazer uma espécie de reconhecimento de território para ver que livros é que entram em hora H, os descontos, há livros que estejam, por exemplo, nas caixas da Relógio d'Água, ou até outras editoras que fazem a mesma coisa, se há lá livros que possam valer a pena para comprar e tudo mais. Portanto, acho que é isso que eu vou fazer amanhã. Vou fazer um reconhecimento do território, vou ver como é que aquilo está, fazer uma lista dos livros que me interessam para a hora H nas editoras, e acho que basicamente é isso, porque amanhã acho que não há assim nenhum livro que eu queira comprar que seja livro do dia, mas para a semana já. Só que para a semana, na terça-feira, que era quando eu estava a planear ir a uma das horas H, não vou poder ir porque o meu pai faz anos e resolveu fazer o jantar de aniversário na terça-feira. Não sei, normalmente é sempre aos fins de semana, quando os aniversários calham durante a semana, normalmente fazemos sempre jantar ao fim de semana, mas por algum motivo ele achou que devia ser à terça-feira, quando toda a gente está a trabalhar, mas pronto, cenas. E portanto, terça-feira não posso ir, mas ainda tenho a quarta e a quinta.
E portanto, vamos ver. Eu depois vou fazer, à semelhança do ano passado, um vídeo só sobre as compras da Feira do Livro. E pronto, acho que não tenho assim mais nada para dizer, já estou aqui a enrolar e enrolar. E é isso, obrigada por terem ficado aqui até ao fim, já sabem, subscrevam o canal, façam like, comentem, essas cenas todas, e nós vemos no próximo vlog. Tchau, tchau!